vamos dar início à segunda parte, falando a respeito dos dois irmãos, a saber, Jacó e Esaú. Vamos ter aqui uma noção maior do que realmente aconteceu entre os dois irmãos, entre Jacó e Esaú, desde que eles começaram a crescer, porque na outra parte, depois essa segunda parte, na primeira parte falamos do seu nascimento, do crescimento dos meninos, chegamos a falar até mesmo da questão da venda da primogenitura, coisa que não se vende, não se negocia, até porque a primogenitura é algo dado por Deus, né? Que é confirmado pela intermédio de uma bênção essa ministrada pelo Pai, e o Pai passa essa bênção para o Filho, e assim sucessivamente a todos os primogênitos nascidos numa família israelita. Então, no caso de Jacó e Esaú, por assim dizer, a bênção da primogenitura, por questão de ordem familiar, seria dada a Esaú, porque Esaú foi o primogênito, o primeiro filho de Isaac. Mas, devido ao chamado e à escolha de Deus, que são coisas colocadas como propósito de Deus, e o que é propósito de Deus é irrevogável, é imutável, né? Não tem como mudar, não tem como violar, não tem como desfazer, não tem como destruir a vontade de Deus, não tem como mudar. É impossível mudar a vontade de Deus, é imutável, glória a Deus. Então, assim, para nós entendermos melhor o que aconteceu com Jacó e Esaú, primeiro nós vamos ver no livro de Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9. Vamos estar fazendo uma breve leitura de Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9. Por aqui nós já conseguimos entender o que é a palavra de Deus e o que é o chamado de Deus e a escolha de Deus. Quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém, não tem como mudar isso, tem que ser imutável. Não tem como tirar de um e passar para outro, dizer, não, essa coisa aqui não é sua, é do outro. Se Deus escolheu aquele negócio para aquele, vai ser para aquele. Não vai ser para outro. Então vamos ver aqui, Romanos capítulo número 9, a partir do versículo de número 10, para nós entendermos, que diz assim: e não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu pelo de Isaac, nosso pai, versículo 11 diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, antes dos dois meninos nascerem, no versículo 11, diz que antes dos dois meninos nascerem, antes do menino fazer bem ou mal na sua vida, ou seja, na sua existência, após o seu nascimento, porque eles já sabiam fazer bem ou mal, depois que saísse do ventre de sua mãe, e começasse a crescer, começasse a se desenvolver, entrasse na sociedade, e aí que ia aparecer as atitudes, ia aparecer todas as obras daqueles dois rapazes, daqueles dois meninos, né, que nasceram juntos, que eram gêmeos, e aí que as pessoas iam poder deduzir de entre um e o outro, dizer, não, tal menino é um menino de Deus, então o outro menino já não é um menino de Deus, é um menino perigoso, fazer coisa bonita, coisa errada, né? Mas assim, eles não tinham nascido, e
que antes deles nascerem, houve uma escolha da parte de Deus, porque Deus escolheu, e Deus separou, e Deus chamou. Como está escrito aqui no versículo 11, né? Não tem nascido nem tem que ver o mal, para que o propósito de Deus seja a vontade de Deus, o propósito de Deus, né? Segundo a eleição, porque o propósito de Deus, ele tem uma eleição. E quando Deus elege alguém, quando Deus fala, você é eleito, você é escolhido, você é chamado, não tem quem revogue essa determinação de Deus. A vontade de Deus é imutável, não tem como mudar. O que tem que acontecer, isso é imutável. Glória a Deus. Então, por causa das obras, para que tudo ficasse firme, né, segundo a eleição, ficasse firme não por causa das obras, mas por aquele que chama de Deus. Versículo número 12 assim: foi dito a ela, o maior servirá o menor. Então, assim, ou seja, o maior ia ser escravo do menor. Se o maior ia ser escravo do menor, logo há de se entender que o mais velho, o primeiro, o primogênito, ia ser escravo do caçula. E isso aí na doutrina familiar judaica, isso é um absurdo, isso não existe. Isso é contraditório, isso é contra a regra. Mas Deus é aquele que determina as suas regras. Deus tem as suas regras. E Deus muda a regra do homem quando Ele quer, e aonde Ele quer, e como Ele quer. Bendito é o nome do Senhor. Até porque na nossa lei, na nossa existência, existe a lei da física. O próprio Jesus andou por cima do mar, provando que Deus muda a lei dos homens, a lei da física. Glória ao nome do Senhor. Deus muda a lei como Ele quer e quando Ele quer, e ninguém pode revogar a ordem e a vontade de Deus. Então, no versículo número 12 diz assim, no capítulo número 9, versículo 12 diz assim: foi dito a ela, o maior servirá o menor. Versículo 13 diz assim: como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então a escolha entre os dois filhos, de qual seria dono da bênção, de qual seria possuidor daquela bênção da primogenitura, de quem seria dono da bênção prometida a Abraão, aquela bênção que já começa desde Abraão, que Abraão seria multiplicado profundamente, teria filhos como as estrelas do céu e como a praia. Essa bênção ela repousaria no menor dos filhos, entre os filhos de Isaac, a saber, entre Esaú e Jacó, e o menor, aleluia, foi Jacó. O menor foi Jacó e é Jacó, glória ao nome do Senhor. Então Jacó foi o herdeiro da promessa de Abraão, o seu avô, e a promessa de seu pai Isaac. Agora Jacó é realmente aquele que foi chamado e escolhido. E se Deus escolheu Jacó, quem é que pode dizer que Deus fez errado? Quem é que pode acusar Deus de não? Deus errou, que escolheu um camarada que é mentiroso, um camarada que é ladrão, que rouba as coisas dos outros, que deixa os outros. Então, nós devemos analisar bem a situação, saber por que Deus escolheu Jacó. Por que Deus escolheu Jacó? Se Jacó é ladrão, se Jacó é mentiroso, por que Deus escolheu Jacó? Vamos observar pela palavra? Vamos lá? Então, eles ao livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 25. Vamos voltar para Gênesis, para entender os dois irmãos, a saber, Jacó e Esaú. Glória ao nome do Senhor. Então, já vemos nesse texto de Romanos, que antes deles nascer, antes deles fazer qualquer coisa, Deus escolheu. Deus chamou quem? Chamou a Jacó. Deus não quis negócio nem com Esaú. Por que será? Esaú era tão bonzinho, usava Esaú falava mal do pai, Esaú não palavrão, Esaú não batia em ninguém, Esaú não usava droga, Esaú não fumava, né? Mas vamos ver esse pensamento. Glória a Jesus. Então vamos lá. Gênesis 25, a partir do versículo de número 30. É melhor, 29, né? A partir do versículo 29. Gênesis, capítulo de número 25, a partir do capítulo de número
capítulo 5, a partir do versículo de número 29. Diz assim: E Jacó cozeram de Isaac, e veio Esaú no campo, e estava ele cansado. Esaú estava cansado. Cansado não está com fome. Porque quem está com fome, está com fome, não está cansado. Né? Como diz no outro capítulo, na outra parte, que há uma pessoa que está cansada e não está com fome. E está com fome e não está cansado. Né? São duas coisas totalmente diferenciadas. Então vamos ver, versículo número 30. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me dessa de comer deste pisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou o seu nome Edom. Esse versículo de número 30 observa dele uma coisa. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me dessa de comer deste pisado vermelho. Guisado vermelho. Vermelho quer dizer alguma coisa. O que quer dizer vermelho? Vermelho, porque estou cansado. O que Esaú estava dizendo? No versículo de número 29, a Bíblia diz que Esaú chegou no campo cansado, não estava com fome. No versículo de número 30, Esaú se manifesta querendo o guisado vermelho de Jacó. Né? E ele mesmo confessa com a sua própria boca que ele não estava com fome, ele estava cansado. Versículo de número 30. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Então Esaú estava cansado, não estava com fome. Até porque um camarada tinha nascido numa casa de um fazendeiro para passar fome, até logo, né? Já pensou? O camarada ele é filho de fazendeiro, mora na casa junto com o pai. O camarada tem dinheiro sobrando, escapando do problema. Né? No seu quintal, rebanho é mais de 1000 ovelhas, boi é mais de 1000 boi, cabrito, mais de 1000 cabritos. Cabritos, então, não é perder de vista. Como é que um camarada desse não vai passar por um casamento? Só se ele fazer crédito de fome. Glória ao nosso Senhor. Não tem como o camarada desse chegar, ele pode andar tudo inteiro na rua, mas se ele chegar em casa, ele chega de noite, ele não vai chegar em casa com fome. Ele vai chegar em casa, como diz a Bíblia, cansado. É o que aconteceu com Esaú. Ele não chegou com fome, ele chegou cansado. Glória ao nosso Senhor. Vamos ler então. Versículo de número 31 diz assim: Então disse Jacó: Dentre hoje a tua primogenitura. Então houve que uma negociação. Jacó intenta agora negociar com Esaú, fazer um negócio com o seu irmão. E logo, um negócio desse aí, o camarada tem que ser muito bom, tem que ser muito besta, ou então o camarada não dá o apoio ou o valor para aquilo que ele tem, ou seja, o camarada despreza aquilo que ele tem. Quando você não gosta daquilo que você tem, você dá até de braço. Né? Você não toma preço nenhum. Você vai dar uma ligação primeiro para você não vai vir, então vou dar esse dinheiro, pega isso para você. Se tem bolso para você, usa. Se você não usar, dá para outro. E assim por diante. Foi o que aconteceu com Esaú. O que aconteceu com Esaú? Jacó fez a proposta dele para mim a sua primogenitura. A resposta de Esaú, versículo 32. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me a tua primogenitura? O camarada estava morrendo. Morrendo de quê? De fome? Não. De fácil questão mesmo. Mas porque a pessoa está cansada, é o suficiente para me olhar para o seu trabalho, para o seu sujeito. Eu não quero mais saber do meu trabalho, eu não quero mais saber da minha função, mas agora assim, o camarada comprou o dia inteiro, e aí chega o cara provoca ele umas 6h30, quase 7 horas da noite, ele tem culto, 7 horas da noite na igreja. Aí ele fala: trabalhando o dia inteiro, cheguei agora, 6h30 em casa, eu vou de serviço. Eu vou para o culto? De jeito nenhum, eu fico em casa descansando, estou cansado. E você sabe o que é, irmão? Esaú não quer ir para o culto, porque chega em casa 6h30, e 7 horas começa o culto, então eu quero saber de culto, eu quero ir na cama descansar, porque eu estou cansado, eu não estou precisando de igreja, estou precisando descansar. É assim
que as pessoas que congregam junto com Esaú, que é político Esaú, faz. Eles preferem ter lugar de situação porque ele culta a Deus, porque ele culta a palavra de Deus. Né? Mas o bom é aquele que anda com Jacó. Não, eu quero a bênção de Deus, eu quero que Deus anda comigo. Glória ao nome do Senhor. Versículo de número 33 é assim: então disse Jacó: jura-me hoje. E ali me diz, ele jurou-lhe e vendeu-lhe a primogenitura a Jacó. Glória ao Senhor. Versículo de número 34 é assim: e Jacó deu pão a Esaú, o guisado da mentira. E este comeu e bebeu, levantou-se e pôs-se assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então Esaú pegou a primogenitura dele e jogou no lixo e disse: eu não quero isso não serve para mim. Quem quiser que bebe, eu não quero isso não. Eu quero só comer esse guisado que eu vi no meu irmão, porque eu sou valudo, eu preciso lá, e as coisas que ele tem que eu quero. Então ele pensou: olha, eu quero Jacó, perdeu a bênção dele, porque ele na verdade nem perdeu, ele jogou fora. É pior ainda do que perder, porque às vezes a pessoa corrige, fica bem perde a bênção, que é perigoso, uma coisa que acontece. Mas a questão daqueles que habitam na congregação de Esaú é pior. Ele pisa na bênção e fala: isso aí não é para mim, não. Bênção não é para mim, joga a bênção para outra pessoa, eu quero a maldição dele. Entendeu como é que é? Os da congregação de Esaú andaram eu não ouvi a palavra muito bem, isso aí não é saber, não. Isso não é para mim, isso aí é para quem quer, né? Aleluia, glória ao Senhor. Mas aqueles que servem para coisa diferente, aqueles que andam com Jacó, aleluia, louvado a Deus, que andam na mesma direção de Jacó: não, eu quero me aproximar de Deus, eu quero a comunhão de Deus, eu quero ter comunicação com Deus, eu quero ter comunhão com Deus, bendito é o nome do Senhor. Por isso, que lá no versículo de número 30, né, a Bíblia vai nos dizer que ele chegou cansado e por isso se chamou seu nome Edom, porque cresceu os olhos no guisado que ele tinha vermelho. Então, aleluia, o guisado era vermelho. Então Esaú pegou, aleluia, esse apelido de Edom, né? Então, Esaú é conhecido como Esaú e como Edom. Quando eu falo de Edom, eu estou falando de Esaú. E quando eu falo de Esaú, eu estou falando de Esaú também. Glória ao nome do Senhor. Mas vamos capítulo dele, aleluia, que é incapaz de citar o de Esaú. Capítulo de número 26, versículo de número 34. Olha aí. Capítulo de número 26, versículo de número 34 e 35. O que diz a palavra de Deus sobre Esaú? Então nós vamos conhecer tudo quem era o Esaú. Primeiro, nós já vimos aí que ele é um mau caráter, que pisa nas coisas de Deus, que despreza a palavra de Deus e que não quer saber de bênção de Deus, ele quer saber de maldição. Deus ele não quer, não, mas maldição é que ele quer. Né? Ele quer saber de coisas do mundo, coisas da carne, coisas que não é de Deus. Aí ele quer fazer, ele quer andar, quer ser assim mesmo, ser como os outros é. Ele não quer fazer diferença, não. Glória ao Senhor, porque aqueles que querem fazer diferença fazem a vontade de Deus e não faz a própria vontade. Capítulo de número 26 de Gênesis, versículo de número 34, porque diz assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beer, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Versículo de número 35. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Então, veja bem, o camarada tinha 40 anos. Quantos anos tinha Jacó? 40 anos também. Se ele tinha 40 anos, Jacó tinha 40. Por quê? Porque eles estavam sendo o mesmo filho. Aí eu pergunto para você: isso, Jacó pegou alguma mulher? Você não está com mulher por ele? Não. Jacó estava na dele, estava esperando Deus, confiando no Senhor, que Deus ia poder desejar para ele um bom casamento. Já Esaú não, Esaú não, pegador, não pode ver uma mulherzinha, vamos pegar, mas é um pegador. Hoje é só as novinhas que eu vou pegar. Então, já vê se o camarada era desse tempo aí que gosta de ficar pegando. Vai pegar, porque ela pegar uma missão na Bíblia. Glória ao Senhor. Vai buscar Deus, vai buscar
vida no altar, isso é uma bênção de Deus, para esse negócio de pegar. Glória ao nome do Senhor. Capítulo número 16, versículo número 35, diz assim: e essa fora para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. O camarada pegou duas mulheres para viver amaziadamente, não foi para casar, ele pegou para viver amaziar. Amaziar, irmão, tem que provar isso também. Amaziar, ele não casou, ele viu amaziar, amizade, né? Amizade. Juntou, sabe para não ajudar? Coisa ruim, isso não é coisa de Deus, coisa de Deus é casar. Quem é servo de Deus não se ajunta, casa, bendito é o nome do Senhor. Ele é obrigado, irmão de Deus, você quer comprovar, quer comprovar o nome do Senhor, e vai viver amigável, em fornicação, é um fornicário, glória ao Senhor. Ele pode começar a perguntar, vamos descer, vamos para Deus, capítulo número 12, vamos lá para os Hebreus, vamos ver que o escritor dos Hebreus falou assim: essa rua chamada Esaú, né? Todo mundo é velho, todo mundo está catando, descendo a lei já pode, dizendo: bom, isso é Esaú, vou fazer mal para ninguém. Eu não vou fazer mal, não, né, irmão? Aí, é o que vemos aí. As duas mulheres que ele escolheu, a amargura que espírito nas pais. Agora imagina os pais com a amargura que espírito. Não tem que pode viver assim, com a amargura que espírito. Viver amargurado, seus dias sem comer de bênção, com prosperidade, com dinheiro, com riqueza, com servos e servas, com bastante riqueza, bastante abundância material, sendo milionário, tendo muito gado, nunca rico, nunca velho, muito boi. O camarada tem que ter entristecido, amargurado, angustiado. Não, que jeito é muito grande, porque Deus abençoou, abriu as portas e cresceu. Não vida de bênção, não, mas o camarada era ruim. Esaú era perverso da família, glória ao nome do Senhor. Perverso, maligno, homem ruim demais. Livro dos Hebreus, capítulo de número 12. Capítulo número 12, só para o versículo para nós entender quem era o Esaú. Capítulo de número 12 de aos Hebreus, versículo número 16 e 17. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Versículo 16 diz assim: e ninguém seja fornicado ou profano como Esaú, que foram manjar devendo seu direito de primogenitura. Versículo número 17 diz assim: porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima ou escova. O camarada, olha só, fornicário. O camarada profano. Aí, isso é o servo de Deus. O camarada ainda fica defendendo o cidadão dele, dizendo que o Jacó foi perverso, Jacó foi mentiroso, ladrão, roubou, progenitura, fez um monte de coisa. Como que fez um monte de coisa, irmão? Sendo que ele pagou para que mentira, pagou barato, mas pagou para que mentira e conseguiu aquilo que Deus queria para a vida dele. Ele conquistou uma coisa que Deus queria para a vida dele. Porque a gente tinha escolhido ele, disse que era ele seguiu o Senhor, o seu irmão Esaú. Glória ao nome do Senhor. Mas Esaú era um amigo, era um camarada de mal, né? Ou seja, versículo 16: quem seja fornicado ou profano como Esaú, que por um fraco vendeu seu direito de primogenitura. Vendeu, Jacó pagou. Ou seja, o que Jacó foi buscar com o pai dele lá no dia de receber a bênção? Vou buscar aquilo que era dele. Foi lá, pegou. Isso é errado? Não é errado. Por quê? Ele já tinha pago. Pagou barato, não permitido, mas pagou. Então era dele. Glória ao Senhor. Ele foi buscar aquilo que era dele, Deus abençoou. E a bênção que o seu pai Isaac lançou sobre Jacó, a bênção pegou. Pegou por quê? Porque Deus abençoou também. Era a escolha de Deus, Deus queria abençoar Jacó. E a bênção pegou, e Jacó foi grande na terra, porque realmente, aleluia, ele era o servo do verdadeiro Deus, bendito é o nome do Senhor. E Deus concordou com aquilo que Jacó fez. Aleluia. Mas você vai dizer para Jacó mentiu, mas ele mentiu, porque se ele chegar lá e dizer, não, o Senhor mesmo não é Esaú, não, o Senhor Jacó mesmo, meu pai. Ele ter recebido uma maldição na cabeça, em vez de uma bênção.
E certamente eu quero ver. Ele só pode pegar quem quer ver. Comprou para um preço barato, comprou, mas comprou e pagou. Se pagou, é dele. Bendito o nome do Senhor. Vamos ver mais sobre Esaú? Vamos ler o livro do profeta Isaías. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler o profeta Isaías rapidamente. Glória ao nome do Senhor. Isaías, capítulo de número 34. Isaías, capítulo de número 34, versículos 5 e 6. Só dois versículos. Isaías 34, 5 e 6 diz assim: porque a minha espada se entregou nos céus, eis que sobre Edom é vermelho. Ou seja, Edom é Esaú. Porque a minha espada entregou-se nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. Versículo 6 diz assim: a espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura de sangue, de cordeiros e de bodes, de gordura dos rins e carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosa, e grande matança na terra de Edom. Acabou. Está vendo como é que é o negócio? Então, Edom, que é Esaú, estava com uma sentença de vingança. Deus tem uma vingança para pagar com Esaú e com a descendência de Esaú. Por quê? Servos duros, gente perversa, gente que fica querendo puxar o cabelo do outro, gente que fica querendo tomar o que é dos outros. É Esaú. Esaú é o perverso. Glória ao Senhor. Vamos ler também o profeta Isaías, ainda esse profeta, capítulo número 63, versículo 1. Quem é esse que vem de Edom, com vestidos tintos de rosa? Esse que é glorioso em suas vestiduras, que estão manchadas com a grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então, mais uma vez, aqui, vingança, vestido que com as vestes salpicadas de sangue, vermelhas de sangue, porque está vindo da matança, para matar a descendência de Esaú. Glória ao nome do Senhor. Tem mais, vamos ler. Profeta Jeremias agora. Profeta Jeremias, capítulo número 49. Jeremias 49. Mais uma coisa que fala sobre Esaú. Capítulo de número 49. 49, a partir do versículo de número 7. É o que diz a palavra de Deus. Esse aqui é mais forte. Eu não vou ler a parte de cada não, porque nós tomamos muito tempo. Mas é do versículo 7 do capítulo 49 e até o versículo de número 22. Mas vamos ler pelo menos uns 4 versículos aqui. Versículo 7 de Jeremias 49 diz assim: como Edom assumiu o Senhor dos exércitos, acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu conselhos em débitos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Versículo 8: fugiu por Caia e Caia em profundeza ao morador de Dan, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que eu visite. Versículo número 9: se vingadores viessem e não deixariam alguns rabiscos, se ladrões de noite não te danificariam quando julgassem suficientemente. Versículo de número 10 para finalizar: mas eu desci a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Então existe uma vingança para Esaú e para a sua descendência, que está marcada no caderno de Deus, registrado na palavra. Então Esaú e sua família tem um recado da parte de Deus para ele, tem uma vingança de Deus contra a vida de Esaú. Bendito é o nome do Senhor, porque todo perverso, todo homem maligno, todo aquele que busca o pecado, todo aquele que busca o mal contra o seu irmão, perverte o juízo, a lei de Deus e deturpa a palavra de Deus. Deus vai cobrar, Deus vai caçar. Bendito é o nome do Senhor. Deus vai dar com juízo. Bendito é o nome do Senhor. Tem mais ou não tem? Vamos ver o livro
do profeta Ezequiel, só para finalizar, Ezequiel, capítulo de número 35, Ezequiel 35, glória a Jesus, Ezequiel 35, versículo de número 15, Ezequiel 35, versículo de número 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim que farei a ti, assolado serás ao monte de Seir, e todo Edom, sim, todo saberão que eu sou o Senhor. Então existe uma assolação, existe uma matança, existe uma destruição para Edom, que é Esaú, e para a sua descendência. Deus irá tratar com a descendência de Esaú, bendito é o nome do Senhor. Para finalizar, só mais um. Glória ao Senhor. Livro do profeta Obadias. Um profeta que só tem um capítulo. O capítulo inteiro é tudo contra Esaú e contra Edom, que é a mesma pessoa. Olha o nome dele, Obadias, capítulo número 1, versículo número 9, o que diz? A visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado as nações em um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ele para a guerra. Este príncipe pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Versículo 3: a soberba do teu coração te enganou, como os que habitam nas fendas da rocha, na sua alta muralha, que diz no seu coração: quem te revelar a terra? Versículo 4: se queres levares como a águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas que ali te derribarei, diz o Senhor. Versículo 5: se vieres aqui ladrões ou roubadores de noite, como estás escrito, não fugiriam, porque devastas. Se tivesses vinho madouros, não deixariam alguns cachos. Versículo 6: como foram buscados os bens de Esaú, como foram despatriados os seus esconderijos. Versículo 7: todos que os confederados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento, bendito é o nome do Senhor. Existe uma vingança, existe uma cassação da parte de Deus contra Edom, contra Esaú e sua família. Bendito é o nome do Senhor. Fique com Jacó, ande com Jacó e respeite Jacó, se você não quiser ser destruído por Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Que vocês possam cuidar com essa palavra no nome do Senhor.